Olá, segundo ano, iniciaremos o estudo do cone, que é o último sólido geométrico da nossa apostila. O cone ele tem alguns elementos bem definidos, como vocês podem ver, vértice, geratriz, altura, base e eixo. Vamos lá. O que é a base? A gente só vai estudar a base, né, que é o ponto de apoio do cone, a gente só vai estudar a base circular, tá? A base ali é um círculo, e esse círculo ele tem um contorno, que é a circunferência. Todo o segmento de reta dessa circunferência que eu conseguir ligar até o vértice lá em cima, que é o ponto mais alto do nosso cone, forma a geratriz. Então, a geratriz é esse segmento de reta que parte do vértice lá em cima, né, e é ligada a qualquer ponto da circunferência da base. A gente tem o eixo, né, que liga o vértice lá em cima ao ponto central da circunferência, ou do círculo. E por ele, todos os elementos são construídos. Por exemplo, se você olhar bem o desenho, ele está formando como se fosse um triângulo. Se eu rotacionar esse triângulo em volta do eixo, a gente vai formar quem? O cone. Então é por isso que o cone é chamado de sólido de revolução. A gente tem a altura. O que é a altura? Quando a gente liga a 90 graus, mede da base até o ponto mais alto, a gente forma a altura da figura. Então, temos o vértice, que é aquele ponto lá em cima, né? É um ponto fora da base, do qual partem o eixo e todas as geratrizes. E a gente tem a base circular e a gente tem a altura, que é o quê? Como a nossa altura é do ponto mais baixo ao ponto mais alto, né? Sempre a 90 graus. Nós só vamos estudar cones com base circular, tá? Então, vamos nos concentrar a esses cones. Bom, temos a classificação dos cones. Temos os cones que são retos e os oblíquos. O nosso estudo vai se concentrar no reto, no cone reto. O que é um cone reto? É aquele em que o eixo é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com a base. E a gente tem o oblíquo, que é o que não forma 90 graus, ele é inclinado. Uma outra característica que a gente pode classificar o cone como equilátero, quando a sua geratriz ela é igual ao dobro do raio. Como estamos falando de um cone reto, é possível calcular o tamanho da geratriz através do teorema de Pitágoras. Então, olha só, a gente pode tirar um triângulo de dentro do cone e, pelo fato de ser 90 graus, a gente vai ter lá a altura, o raio e a geratriz. E a geratriz ela fica sendo como a hipotenusa, a altura e o raio, os catetos. Então, se eu precisar achar a geratriz, eu sei que a geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Falando de geratriz, o próximo passo aqui é calcular a área. A gente tem a área lateral, que é π vezes r vezes g. A área da base, que é π vezes r ao quadrado, né, porque é um círculo, então é a fórmula do círculo. Se eu somar os dois valores, eu acabo tendo a área total do nosso cone. A gente pode calcular também o volume. O volume do cone ele tem essa fórmula, que é πr ao quadrado, ou seja, a área da base, vezes h, que é a altura, tudo isso divididos por 3, porque ele é 1/3 do cilindro. Aqui a gente tem um exemplo, o qual a gente vai calcular o volume. Eu não anotei aqui, mas a gente vai, para o exercício, chamar o π de 3, tá? Para facilitar aqui o exemplo. Então vai ficar volume igual a 1/3 vezes π. Vamos chamar de 3, vezes o raio, que ali é 10, né? 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então faremos o quê? 1/3 vezes 3, eu posso cancelar. 10 ao quadrado, 100, vezes 12, o meu volume, então, é 1.200 centímetros cúbicos. Nós temos aqui um exemplo de cone, né? O desenho não está muito bem feito devido
A pressa em concluir o vídeo, me desculpe. Olha só, a gente tem a geratriz, que vale 20, nós temos a altura, que vale 16, e nós temos 24, que não é o raio, é o diâmetro. Então, se o diâmetro é 24, quer dizer que o nosso raio, então, é 12, tá? Não vamos esquecer. Então, a gente vai começar calculando o volume e depois faremos a área total. Bom, para calcular o volume, o que a gente precisa? Lembrar a fórmula. A fórmula é V igual a 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes a minha altura. Tudo bem? Teremos lá 1/3 vezes π, vamos chamar π de 3 de novo. O raio é 12, 12 ao quadrado, vezes 16. Aqui vamos cancelar. 12 ao quadrado, 144, vezes 16. Aí é só multiplicar. 144 vezes 16, 24. Banana. TV ao vivo. Então, ó, o volume é 2.304 centímetros cúbicos. Opa, a folha escorregou aqui, agora que eu vi. Tá bom? Então, esse é o volume, 2.304. Aí nós vamos calcular a área total. Lembrando lá que é a área da base mais a área lateral. Então, a área da base é πr ao quadrado mais... Qual que é a área lateral? A área lateral é π vezes r vezes a geratriz. Então, teremos aqui 3 vezes 12 ao quadrado mais 3 vezes 12 vezes 16. Aí a gente multiplica tudo e nós teremos o nosso resultado final. Então, aqui é 144 vezes 3... 432. E aqui, 12 vezes 16, eu não lembro de cabeça. 192. 192 vezes 3 dá 6, 7 aqui, sobe 2, 576. A gente vai somar tudo. Teremos 1.008 centímetros quadrados de área total. Para encerrar, temos o setor circular, tá? Começando pelo ângulo. Como achar o ângulo do setor circular? O que é? Para começar, para quem não lembra, quando você abre o cone, você planifica ele, essa parte aqui, a lateral, ela fica como sendo um pedaço da circunferência, né? Um pedaço de pizza, imagina uma fatia. Então, isso daqui a gente chama de setor circular. Para encontrar esse ângulo aqui, a gente usa uma regrinha de 3. Olha lá, 360 graus, que é a volta inteira, é igual a 2 vezes π vezes a geratriz. A geratriz, no caso aqui, é porque o raio da circunferência é maior. Tá? E alfa é igual a 2πr. Esse r aqui mesmo é o raio da circunferência da base. Aí a gente monta a regrinha de 3, tá vendo lá os valores? Monta a regra de 3, é só multiplicar cruzado. Então, no caso, aquele setor circular, o ângulo é de 150 graus. Outra coisa que dá para a gente fazer é descobrir quanto vale a área. Tá? Então, a área é o ângulo do setor circular dividido por 360 vezes π vezes a geratriz ao quadrado. É só substituir, multiplicar, e a gente tem lá o valor, 60π centímetros quadrados. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.